de nobreza mais curiosos da história que provavelmente você não entende nada. Você sabia que um simples título como Duque ou Barão já foi suficiente para decidir guerras, unir reinos e até criar impérios? Pois é, a nobreza europeia não era só glamour e castelos, era um verdadeiro campo de batalha político, onde cada palavra carregava poder. Hoje a gente vai explorar como esses títulos surgiram, mudaram o curso da história e como eles foram de reis e imperadores até os barões do café aqui no Brasil. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e no vídeo de hoje a gente vai decifrar o fascinante mundo dos títulos de nobreza. De reis a príncipes das Astúrias, passando pelos marqueses da França e os viscondes tropicais do Brasil, essa história tá cheia de reviravoltas e curiosidades. Então pega o seu chá ou vinho, se quiser entrar no clima nobre, e vamos mergulhar nessa viagem de títulos pela história. Se você acha que os títulos de nobreza surgiram com castelos, armaduras brilhantes e banquetes em salões de pedra, sinto lhe informar. A história é mais antiga e tem uma pegada bem mais objetiva. Tudo começou com o Império Romano, a galera que não só inventou arquedutos e arenas, mas também criou a base da hierarquia política e social que a nobreza europeia adotaria nos séculos seguintes. Os romanos adoravam títulos pomposos. Durante o auge do Império, a gente tinha rex, rei, e dux, líder militar, que já mostravam que um título não era só status, mas uma arma de poder. Eles sabiam que uma palavra carregada de autoridade era capaz de unir exércitos, controlar territórios e assustar os inimigos. Mas, curiosamente, durante a República Romana, a palavra rex, rei, era praticamente um palavrão, porque os romanos tinham um certo trauma com eles, já que os últimos monarcas antes da República foram acusados de abuso de poder. Então, ser chamado de rei era o equivalente a ser chamado de tirano. Nada popular na época. Aí, quando o Império Romano surgiu em 27 a.C., o esperto do Augusto deu um jeito. Em vez de se autoproclamar rei, ele adotou o título de imperador César Augusto. Mais sofisticado, né? Além disso, o imperador tinha um peso militar, associando o líder supremo ao comando dos exércitos. Nada como um bom marketing. Se você está se perguntando por que a gente não tem um Rex Felipe VI, um Rex Charles III, é porque com o tempo o latim foi sendo adaptado para as línguas locais. Na França virou roi, ou roi, não sei. Na Espanha, rei. Na Inglaterra eles chutaram latim e foram para king. O glamour linguístico pode até ter se perdido, mas a essência do poder continuou intacta. Se Rex era o chefão, Dux era o braço direito, que chamamos hoje de duque. Esse título começou com uma designação militar romana, indicando líderes encarregados de comandar legiões nas fronteiras. Era um cargo bem sério. Afinal, não era fácil proteger os limites do império, enquanto metade da Europa tentava te invadir. Aí, após a queda do Império Romano em 476 d.C., o título de dux sobreviveu e se transformou. Na Idade Média, os duques passaram a não ser apenas líderes militares, mas donos de grandes terras. Alguns eram tão poderosos quanto os próprios reis que deveriam servir. Ou seja, os duques medievais eram a combinação perfeita de guerreiros e magnatas, ricos e poderosos. Outro título romano que entrou para o imaginário medieval foi comes. Em latim significava companheiro. Mas não se engane, ele era o parça do imperador responsável por administrar províncias e coletar impostos. E convenhamos, administrar dinheiro na Roma Antiga significava influência e um belo salário. Quando o Império Romano caiu, muitos comites continuaram suas funções, só que agora sob novos chefes, os reis bárbaros. Na França eles viraram comites, na Espanha, condes, e na Inglaterra, earl, mas mantiveram o feminino como countess. Faz sentido? Nem um pouco. E detalhe, como muitos desses títulos passaram pelos reinos germânicos, o latim acabou sendo misturado a línguas locais. Por isso você pode encontrar variações como Graf na Alemanha e Comte na Itália. Agora falando da queda de Roma. O fim do Império Romano transformou a Europa Ocidental numa verdadeira bagunça, como eu já expliquei no vídeo do Carlos Magno. Pense em reinos sendo disputados por ostrogodos, visigotos, francos, anglo-saxões
e mais uma galera que decidiu que era hora de sair conquistando terras. Mas uma coisa interessante aconteceu. Em vez de jogar fora o sistema administrativo romano, esses povos bárbaros, como os romanos chamavam, decidiram aproveitar grande parte dele, incluindo os títulos. Que é um exemplo? Enquanto eles disputavam o poder, esses novos reinos começaram a usar rex para se referir aos seus líderes, mas agora com um toque religioso. Clovis I, rei dos francos, foi um dos primeiros a perceber que ao dizer que Deus estava do seu lado, governar ficava mais fácil. E convenhamos, quem ia questionar um rei que era abençoado pelo Todo-Poderoso? Essa mudança deu início a uma tradição que duraria séculos, ligar o poder real à religião. Afinal, no meio de tanto caos, misturar fé com política parecia uma boa estratégia para manter tudo sob controle. Se tem uma coisa que a Igreja Católica sabia fazer bem, era transformar poder secular em poder divino. E foi exatamente isso que aconteceu na Idade Média. Quando o Império Romano virou história, a Igreja assumiu o papel de autoridade suprema na Europa. Afinal, se Deus é chefe dos chefes, a Igreja, como sua representante na Terra, automaticamente ficava no topo da hierarquia. Foi assim que os títulos de nobreza passaram a ser legitimados pelo poder religioso. Você quer ser rei? Antes de mais nada, pede a bênção de um bispo ou de preferência lá do próprio Papa. Por isso, as coroações se tornaram eventos religiosos cheios de pompa. Na França, por exemplo, os reis eram ungidos com óleo sagrado na Catedral de Reims. Basicamente era um carimbo celestial, garantindo que aquele monarca não estava ali por acaso. E falando em carimbo divino, o famoso Sacro Império Romano levou isso ao extremo. O imperador só era considerado oficial depois que o Papa o coroava. Isso deu à Igreja um poder absoluto, porque na prática o Papa podia decidir quem governava metade da Europa. Imagina um chefe que pode demitir o CEO de uma multinacional gigante a qualquer momento. Era mais ou menos isso. Mas a Igreja não se contentou em apenas dar aval aos reis. Ela também criou seus próprios títulos. Um dos mais poderosos era o cardeal, que em latim significa algo como porta principal. Pode não soar muito impressionante, mas a verdade é que esses homens tinham tanto poder quanto duques ou condes. Quem precisava de castelos e exércitos quando você podia controlar o céu e a terra ao mesmo tempo? O interessante é que muitos reis bárbaros mantinham contato direto com a Igreja, o que ajudou a suavizar a transição entre o caos da queda de Roma e a formação dos novos reinos europeus. Um dos melhores exemplos, então, foi o batismo do Clovis, o rei dos francos. Esse evento não só fortaleceu sua posição como governante, mas pavimentou o caminho para séculos de alianças entre monarcas e a Igreja. Em resumo, quem soube jogar bem esse jogo de poder acabou garantindo o trono e uma bênção divina de brinde. E se você acha que os títulos de nobreza na Europa eram uma confusão sem fim, calma, você não está sozinho. Até os próprios nobres provavelmente se confundiam tentando lembrar quem era o quê. Mas apesar dessa bagunça, há um fio condutor que conecta então as monarquias francesa, espanhola e britânica, o legado romano. Até hoje ele aparece em pequenos detalhes da realeza. Por exemplo, as iniciais do rei Carlito III, Cr. Charles Rex, ainda decoram caixas de correios e documentos oficiais no Reino Unido. Agora, a França, como sempre, resolveu ser diferentona. Enquanto os ingleses e espanhóis usavam títulos tradicionais como Príncipe de Gales e Príncipe das Astúrias, para os herdeiros do trono, os franceses usaram Delfim. Golfinho. Sim, significava golfinho. Mas calma, tem uma explicação. No século XIII, um nobre da região de Dauphin decidiu colocar um golfinho no brasão da sua família. Ninguém sabe por quê. Talvez ele fosse fã de animais aquáticos. O fato é que mais tarde, a região foi vendida ao rei da França e o título do Dauphin passou a ser usado pelo herdeiro do trono. Diferente, sim. Charmoso, também. Uma curiosidade é que, diferente do que mostra nessas séries, nunca houve uma Delphine, herdeira mulher. Porque na França só homens podiam herdar o trono. As filhas dos reis recebiam o título de Madame Royale, que era basicamente você é importante, mas não vai herdar nada. Na Espanha, a coisa funcionava de forma parecida, mas com suas próprias peculiaridades. Todos os filhos do monarca eram chamados de infantes, ou infantas para as mulheres. Já o herdeiro do trono recebia o título especial,
Príncipe das Astúrias. Esse título surgiu no século XIV em meio a guerras dinásticas como uma forma de consolidar o poder real lá na região das Astúrias, que foi uma das primeiras reconquistas dos mouros contra os mouros durante a chamada Reconquista. Hoje quem carrega esse título é a princesa Leonor, filha do Felipe VI. Em Portugal, o herdeiro do trono se chamava Príncipe Real, mas não confunda com a Inglaterra, que existe Princesa Real, que é a filha mais velha do monarca, mas que não tem direito ao trono. Falando na Inglaterra, chegamos ao título mais icônico da monarquia, Príncipe de Gales. Mas ao contrário do que parece, a origem desse título não tem nada de glamouroso. Na verdade, é bem sangrenta. O título de Príncipe de Gales começou a ser aplicado no século XIII, quando Eduardo I conquistou o país de Gales e digamos que ele não foi muito simpático com os líderes locais. Depois de derrotar os galeses, ele declarou que seu filho seria o primeiro príncipe de Gales inglês. Um belo jeito de esfregar a vitória na cara dos vencidos. Desde então, esse título passou a ser associado ao herdeiro do trono britânico. O atual príncipe de Gales é William, que também carrega os títulos de Duque de Cambridge, Duque da Cornualha e Conde de Stratham. Sim, ele provavelmente precisa de 2 páginas só para preencher os formulários do nome inteiro dele. Agora, vamos falar sobre os 5 títulos principais da nobreza na Europa. A nobreza europeia era como uma pirâmide cheia de degraus. E claro, sempre havia uma disputa feroz para quem subia mais alto. Mas por que duque era mais importante que um conde? E quem decidiu que o visconde era basicamente um vice-conde? Começamos pelo crème de la crème da nobreza, os nobres. O título de duque, dux em latim, significa líder. Surgiu no Império Romano, como a gente já viu, e depois evoluiu para algo bem sofisticado. Na Idade Média, ser um duque significava controlar terras imensas e, mais importante, ter um exército próprio. E por que isso fazia dos duques tão poderosos? Porque, em muitos casos, eles tinham mais soldados, mais dinheiro e mais influência que os próprios reis. Isso gerava uma situação bem desconfortável para a monarquia, porque um duque forte demais podia pensar, e se eu me tornasse rei? E bom, isso aconteceu mais vezes do que os reis gostariam. Na França, os duques precisavam jurar lealdade ao rei, mas esse juramento durava até o momento que eles achavam conveniente quebrar, você já sabe. Afinal, traições e conspirações era praticamente um esporte na Idade Média. Agora, falando dos marqueses. O título marquês, marquis, em francês, vem do termo germânico mark, que significa fronteira. Ou seja, os marqueses eram os responsáveis por proteger as áreas limítrofes do reino contra invasores. Trabalho que misturava diplomacia, estratégia militar e nervos de aço. Ser marquês era uma faca de 2 gumes. De um lado, era um dos títulos mais prestigiosos, de outro, alto risco. Pensa, sua função era proteger o reino inteiro de ataques. Ou seja, além de manter suas terras seguras, você também tinha que garantir que seu exército não fosse dizimado por invasores. Mas calma, tem um lado positivo. Os marqueses tinham permissão para cobrar impostos de quem vivia nas suas terras. Ou seja, eles podiam ficar muito ricos e provavelmente muito odiados. Curiosidade interessante é que na Inglaterra, o título de marquês só começou no século XIV, porque antes disso os condes já cuidavam das fronteiras. Na França, os marqueses eram tão envolvidos na política que durante a Revolução Francesa a maioria acabou perdendo a cabeça. Agora vamos falar dos condes. O título de conde, comes, em latim, significa companheiro, e também nasceu no Império Romano. Mas na Idade Média, os condes se tornaram uma espécie de governadores regionais que agiam em nome do rei. Mas não se engane, os condes tinham muito poder. Eles administravam terras, cobravam impostos e, em muitos casos, tinham exércitos próprios. A principal diferença entre um conde e um duque era o tamanho das terras e o número de soldados que estavam sob seu comando. Mas isso não significava que os condes fossem figuras secundárias. Muitos foram peças-chave na política medieval. Na Inglaterra, o equivalente ao conde é o Earl, mas, curiosamente, as mulheres são chamadas de countesses, condessas. Por quê? Boa pergunta, não me pergunte, pergunta para eles. Se os duques e condes eram os chefões, os viscondes eram os gerentes. O título de visconde, vice-comes ou assistente do conde
era dado àquele que ajudava a administrar os grandes territórios. Era uma posição importante, mas sem todo o glamour dos níveis mais altos da pirâmide nobiliática. Pense dos viscondes como os responsáveis por manter a casa em ordem, enquanto o conde estava ocupado participando de banquetes e tramando intrigas palancianas. Na França, muitos viscondes herdaram o título, mas outros ganharam como uma espécie de promoção por serviços militares. Na prática, isso significava que um visconde competente podia, com sorte, subir na hierarquia e se tornar um conde. Por último, não menos importante, a gente tem os barões. O termo vem do germânico baro, que significa homem livre. No começo, os barões eram apenas aliados do rei que recebiam terras em troca de lealdade e serviço militar. Mas com o tempo, o título começou a representar a camada mais básica da nobreza, aquele que acabou de chegar. Ser barão ainda era algo respeitável. Eles eram donos de terras, tinham influência política e, em muitos casos, participavam dos conselhos reais. Era um título comum, mas não significa que eles fossem irrelevantes. Na Inglaterra, todos os pares do reino que têm direito a um assento na Câmara dos Lordes são tecnicamente barões, mesmo que tenham títulos mais altos. Já durante a Revolução Francesa, muitos barões perderam tudo, inclusive a cabeça. Mas alguns conseguiram manter os seus títulos como símbolos honorários. Esses 5 títulos, então, formam a base da aristocracia europeia. Mas a verdade é que o poder de cada nobre dependia muito mais do que um título bonito. Terras, riquezas e alianças políticas eram fatores cruciais. E claro, sempre tinha espaço para intrigas e traições, porque o que seria da nobreza sem um bom drama? E os cavaleiros? Guerreiros ou figurantes de luxo? Se você acha que cavaleiros eram só guerreiros de armadura brilhante, prontos para salvar donzelas indefesas, você não está completamente errado. Mas a realidade era um pouco mais burocrática. Eles tinham um papel mais prático dentro do sistema feudal: garantir o poder dos nobres que estavam no topo da pirâmide. Pense nos cavaleiros como a força militar particular da nobreza. Eles eram a garantia de que os reis e duques continuariam no controle, que em troca dessa lealdade de muita pancadaria, eles ganhavam terras, riquezas, às vezes, e um bom prestígio social. Afinal, você não gostaria de ser um Sir ou Chevalier? Tudo começou com o sistema feudal que dominou a Europa medieval. A lógica era simples: o rei é um nobre poderoso, cedia terras a um vassalo que podia ser um cavaleiro em troca de serviços militares. Essas terras, conhecidas como feudos, eram a principal moeda de troca da época. Mas antes que você imagine hordas de cavaleiros desfilando por aí, vale lembrar que no começo ser cavaleiro era mais uma ocupação do que um título glamouroso. No século IX, qualquer homem habilidoso no combate podia se tornar cavaleiro. Só mais tarde, com a influência da igreja e a romanização da cavalaria, esse papel ganhou aquele brilho que a gente vê nos filmes. Por volta do século XI, a igreja decidiu transformar os cavaleiros em algo maior do que simples guerreiros. Eles seriam defensores da fé cristã e guardiões da moralidade. Foi aí que surgiu o Código da Cavalaria, que não era só sobre lutar bem, mas também sobre ser leal, generoso e proteger os mais fracos. E foi assim que nasceram as lendárias ordens da cavalaria, como os templários e os hospitalários. Esses grupos misturavam vida militar com o serviço religioso e se tornaram a elite da cavalaria medieval. Ah, e vale dizer, ser membro dessas ordens vinha com privilégios incríveis, como terras, talvez castelos e isenção de impostos. Ora, como alguém se tornava cavaleiro? Não era tão simples quanto pegar uma espada e um cavalo. Era preciso passar por um longo treinamento. E claro, ter dinheiro, porque cavalos e armaduras não eram nada baratos. O processo acontecia em 3 etapas. Você começava sendo um pajem aos 7 anos. A criança era enviada para a casa de um nobre para aprender boas maneiras, equitação e as primeiras lições de combate. Depois ele se tornava escudeiro aos 14 anos, acompanhando um cavaleiro experiente, cuidando da armadura e aprendendo a lutar na prática. E por último, ele passava pela sagração, aos 21 anos, sendo elevado a cavaleiro em uma cerimônia religiosa, onde jurava a lealdade ao seu senhor e recebia sua espada. Muitas vezes esse ritual incluía a bênção de um padre, simbolizando que o cavaleiro também servia a Deus. Já na Rússia imperial, ela seguiu seu caminho próprio.
Aqui a hierarquia era dominada por 3 grandes forças: czares, boiardos e grão-duques. Antes de Pedro o Grande modernizar o país, os boiardos eram a elite da Rússia. Donos de vastas propriedades, eles tinham uma influência enorme sobre os czares e suas decisões moldavam boa parte da política do império. Mas Pedro o Grande não era exatamente fã de dividir poder. Ele decidiu reformar a nobreza russa, inspirado nos modelos ocidentais. Assim, ele introduziu títulos como conde e barão, que substituíram boa parte da velha elite boiarda. Além disso, ele criou a tabela de rangos. Não era comida. Era um sistema que permitia que plebeus subissem na hierarquia social com base em seus serviços ao Estado. Outro título que se destacava era o grão-duque. Reservado exclusivamente para os membros da família imperial, esse título reforçava a exclusividade da dinastia Romanov. Na prática, ser um grão-duque significava ter acesso direto ao poder e também às riquezas do império. Agora, bora para Portugal, o que você queria saber. Assim como os outros países europeus, Portugal adotou uma hierarquia de nobreza inspirada na tradição romana e adaptada às suas próprias necessidades culturais e políticas. Mas, ao contrário da França e da Inglaterra, a nobreza portuguesa sempre estava muito próxima da coroa. Afinal, em um reino pequeno, manter os nobres do seu lado era até questão de sobrevivência. E quem eram os figurões da nobreza lusiana? Rei e rainha, que Portugal se consolidou como monarquia em 1139, quando Afonso Henrique se declarou rei após a Batalha de Ourique. Os duques e duquesas, que tinham um peso enorme no país, mesmo sendo poucos. Os marqueses e condes eram títulos atribuídos a administradores importantes. E os viscondes e barões? Durante o período colonial, eles surgiram como uma nova elite, especialmente aqui no Brasil. Esses títulos refletiam riqueza e influência econômica, mais do que você ter sangue real ou da nobreza. E eles não eram muito originais. Usavam dom, do latim dominus, em português senhor, dono ou mestre, ou no feminino dona, para monarcas, príncipes e nobres portugueses. Também se aplica aos espanhóis, ibero-americanos e italianos, bispos católicos, abades e sacerdotes beneditos. Se há algo que diferencia a nobreza portuguesa das outras monarquias é o seu papel nas grandes navegações. No final do século XV, os nobres portugueses estavam mais interessados nos mares do que nas terras ao redor. E convenhamos, a estratégia era boa e também deu certo. Além disso, Portugal criou um sistema único para administrar suas colônias, as capitanias hereditárias. Esse modelo, usado tanto na África quanto no Brasil, permitia que os nobres administrassem terras em troca de enviar riquezas para a coroa. Basicamente, era um sistema de franquia colonial, só que com menos liberdade e muito mais imposto. Mas nem tudo foi um mar de rosas, então, para a aristocracia portuguesa. A partir do século XIX, com as mudanças políticas e sociais, eles começaram a perder o seu poder. O golpe final veio em 1910 com a proclamação da República, que aboliu oficialmente os títulos nobiliáticos. Muitos aristocratas perderam suas terras e influência, mas alguns conseguiram manter seus nomes e tradições como aqueles símbolos honorários. E no Brasil? O Brasil também teve sua versão da aristocracia, e ela veio com toque Portugal, regado a muito café e política. Nos primeiros anos de colonização, o Brasil não tinha uma nobreza formal como na Europa. O que existia eram os capitães donatários, que administravam as capitanias hereditárias a partir de 1534. Eles tinham poderes quase absolutos em suas terras, cobravam impostos, distribuíam sesmarias, que eram lotes de terra, em alguns casos eram basicamente reis locais. Curiosidade: muitos desses capitães donatários enfrentaram muitas dificuldades. Ataques indígenas, falta de recursos e isolamento fizeram com que várias capitanias fracassassem. Mas algumas, como Pernambuco, prosperaram, lançando uma base para o surgimento da elite local. Mas aí tudo mudou em 1808, quando a família real portuguesa picou a mula de Napoleão e desembarcou no Rio de Janeiro. De repente, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia e virou o centro do Império Português. E essa mudança trouxe novas dinâmicas sociais e, claro, a criação de uma aristocracia brasileira. Durante o reinado de Dom João VI, surgiram os primeiros títulos nobres do Brasil,
muitas vezes concedidos como forma de garantir a lealdade de grandes fazendeiros e políticos. Agora, não bastava ser rico, você precisava de um título que demonstrasse que você era importante. Com a independência do Brasil em 1822, o Dom Pedro I manteve o modelo de nobreza herdado de Portugal, mas foi no segundo reinado, sob Dom Pedro II, que os títulos nobiliásticos no Brasil ganharam o seu auge. A grande diferença é que aqui muitos deles podiam ser comprados. Se você tivesse dinheiro suficiente e boas conexões políticas, você podia se tornar um barão, visconde ou até um marquês. Então vamos falar deles. Barão era o título mais comum no Brasil. Durante o Império, centenas de fazendeiros, políticos e empresários receberam esse título, tornando-se uma espécie da elite básica da nobreza brasileira. Diferente da Europa, onde a nobreza era hereditária, os barões no Brasil não podiam passar o título para os filhos. Isso ajudava a evitar a formação de uma aristocracia permanente. E claro, dava mais oportunidades para que novos títulos fossem vendidos. O visconde já era um nível acima do barão, concedido como uma promoção para aqueles que demonstravam a lealdade ao imperador ou contribuíam de forma significativa para a sociedade. Em geral, os viscondes eram fazendeiros ou empresários muito bem-sucedidos. Conde já era um título mais raro no Brasil, associado a figuras de alto escalão na política e na economia. Marquês significava que você estava no círculo íntimo do imperador. E duque, mais raro de todos. No Brasil, esse título era praticamente restrito à família imperial. O único duque não pertencente à realeza foi o Duque de Caxias, que foi o patrono do exército brasileiro. O resto foi um irmão da Dona Amélia e as duas filhas com a Marquesa de Santos que Dom Pedro teve. Apesar da abolição oficial dos títulos em 1889, com a proclamação da República, o legado dessa nobreza ainda está presente. Muitas ruas, bairros e cidades carregam os nomes desses antigos barões, viscondes e condes, mostrando que mesmo sem poder político, o prestígio social deles nunca foi completamente apagado. E assim, eu espero que você tenha entendido um pouquinho. Esse vídeo ficou meio cansativo, mas achei legal trazer para vocês. E de reis e czares a barões tropicais, então, a gente finaliza essa viagem pelo mundo da nobreza. Mais do que símbolos de status, títulos foram ferramentas de poder, influência e muita intriga. Mesmo após sua extinção oficial, a aristocracia nunca desapareceu completamente. Seja nos sobrenomes, alguns carregam prestígio, nos palácios transformados em museu ou no nosso eterno fascínio pela realeza. Agora me conta, se você pudesse escolher um título, qual seria? E claro, se você gostou do vídeo, lembra de seguir o canal. A gente tem vídeo todos os dias às 8 da noite. Um beijo e até amanhã!